Olá, estamos começando a aula 3, o capítulo 3. A gente vai ver um pouco sobre a construção de páginas de web. Essa aula, comparada com as demais, é bem mais interessante. Tem umas informações um pouco mais técnicas que a gente vai ver. Então vamos começar. Aqui vamos ter um trabalho para fazer, vamos ter que fazer um jornal para esse cara. É um jornal diário seria, ou seja, ele faz viagens ao redor dos Estados Unidos e a gente vai ter que fazer uma página na web que seja parecido com um diário de viagem. Abrindo a pasta da lição do capítulo 3, teremos o seguinte: dois HTMLs e as imagens. Vamos abrir o HTML jornal. Essa daqui é a página principal. Tudo bem? Aqui está a página principal. Observe as aspas aqui, ó. Abriu aspas aqui e fecha aspas aqui. Hoje a gente vai focar um pouquinho nas aspas. Aqui tem, no July tem aspas aqui e no June tem aspas aqui. A journey of 1000 miles begins with one segue. Aqui também tem aspas. É as aspas hoje um dos assuntos principais. Mas, por enquanto, vamos fechar aqui e abrir o coach para ver o que tem. Aqui não tem muito não. Aqui é só um conteúdo, um elemento P, nada demais. Então tá, vamos começar a ver o que dá para fazer aqui. Ele mostra aqui o que a gente vai fazer usando HTML e tal. Observe a estrutura aqui da página. Observe que o segue, comparado com August, July e June, ele está um pouco maior, ou seja, provavelmente ele é H1. Se ele é H1, eles são H2, H2, H2. Descrição é sempre P. Então a gente tem uma estrutura de H1, P, H2, P, H2, P e H2, P. Uma imagem aqui e outra imagem aqui. Bem tranquilo. Nada fora do comum. Vamos descendo. Aqui, ó. H1. Era H1 mesmo. E aí ele pede... Aqui é um exercício para a gente ir colocando os respectivos tags. Não é uma coisa difícil. Aqui ele já mostra como é que vai ficar também. Vamos descendo. Nada demais. Aqui ele já começa a frisar as aspas. E hoje a lição é isso, né? É ver o que a gente faz com as aspas. Tudo bem. Nada fora do comum aqui. Primeiramente, vamos abrir o jornal em bloco de notas, tá bom? E vamos ver onde é que tá as aspas aqui que a gente tinha visto. Debaixo de July, aqui tá as aspas, ó. Aspas aqui, fechando. E aqui também aspas e aspas, tá vendo? Certo. Vamos fechar esse daqui e vamos abrir o quote, porque o quote também tinha aspas.
aqui, olha só como tá diferente. Aqui as aspas, ao invés dele colocar aspas, ele colocou um tag chamado que. E ele fechou esse tag que. Tá vendo? To be or not to be tá fechado, tá em aspas de um elemento, de um tag. Que tag é esse? Esse tag é o tag de aspas, que se chama quote. Aí você fala, poxa, mas para que colocar um elemento, um tag de aspas, se caso eu colocar aspas, o browser vai ler? É porque a gente não pode esquecer que o código do HTML ele é específico. Ou seja, se você colocar a aspas, ele vai entender que é uma aspas. Só que ele pode dar erro, entendeu? Agora, quando você coloca o tag específico de aspas, ele não vai ter dúvida, é aspas e ponto final. Então, isso daqui é para a gente especificar pro browser que aqui vai ter uma aspas. Com certeza vai ter uma aspas. Se caso a gente deixar como tá, vou abrir o journal. Se a gente deixar aqui, ó, aspas da forma que a gente conhece, ele vai entender. Só que vai ficar um pouco assim, talvez alguns browsers não entendam e não é específico, ele não está entendendo muito bem que aqui é uma aspas. A gente tem que pensar na linguagem do HTML. Por isso que o certo é colocar um quote aqui e um quote aqui, um tag, né? O tag quote, que é o tag aqui, né? Então tá. Vamos descendo aqui. A gente já vai fazer a mudança aqui nesse HTML, porque nesse HTML as aspas estão... Não está sendo usado o tag que, está sendo usado as aspas. E a gente vai ter que fazer essa mudança. Só que antes a gente vai ver um pouco mais que existe outro tipo de aspa. Aqui, ó, na página 91, ele coloca um block quote. Block quote é um outro tipo de aspa, só que ele é um pouco diferente da tradicional. Nós vamos fazer o seguinte. Antes de explicar detalhadamente sobre o block quote, é melhor a gente ver visualmente como ele funciona. Onde está as aspas, a gente escreve o tag block quote. A gente exclui as aspas e coloca block quote. Tá bom? Coloquei o tag de abertura, agora eu estou colocando o tag de fechamento. E aqui um detalhe, olha, a gente vai ter que fazer uma modificação bem detalhada que hoje você vai entender por quê. Aqui dentro do block quote, ó, aqui está o block quote, o elemento, porque aqui tem o tag de abertura, o conteúdo e o tag de fechamento. Então, a gente tem um elemento feito de block quote dentro do elemento do tag P, dentro do elemento P, né? O block quote não pode ficar dentro do elemento P, ele tem que ficar fora. Você vai entender isso, eu vou te explicar depois. Primeiro a gente só segue. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos tirar primeiro esse block quote do P, tá bom? Então a gente vai tirar o block quote do P. A gente vai fechar o P de cima aqui. Aqui a gente fecha o P de cima. E agora,
faltou isso daqui, ó, o restinho de frase. Então a gente vai criar um novo P aqui. Então vamos ver como é que tá. Deixa eu deixar bem organizado para facilitar a visualização. Os espaços que eu tô dando, ele é apenas para deixar visualmente mais fácil de entender. Então agora vamos entender um pouco o que eu fiz, né? Antes, essa frase inteira que começa I saw some Burma shave até o final, identified won't pass in any cars, ele estava dentro de apenas um tag P. Ele estava sendo um elemento só, formado de um P. O que eu fiz? Eu separei a parte de cima formando um elemento, a parte que seria as aspas formando um outro elemento, e depois embaixo eu separei o restante da frase formando um outro elemento. Aqui é um elemento formado pelo tag P, aqui é um elemento formado pelo tag blockquote, e aqui é um outro tag formado pelo um outro elemento formado pelo tag P. Tá bom? Vamos ver como é que ficou. Opa. Abrindo agora, vamos ver. Olha como ele está. Esse daqui, não vamos esquecer, é o primeiro P. Esse daqui é o blockquote. E esse daqui é o outro elemento formado, que é o P, né? Formado pelo tag P. Então, aqui está o P, aqui está o blockquote, aqui está o P. Olha o que aconteceu. O blockquote ganhou um destaque. As aspas não estão. Entretanto, ele está com um espaço aqui. Não é uma, como se diz, um parágrafo. Ele só está ganhando um destaque. Ele está um pouco adiante da margem para destacar. Quando a gente usa as aspas, a gente pode usar as aspas como destaque. Ou apenas deixando ele assim, dessa forma. É por isso que a gente usa o blockquote, para dar um destaque a conteúdos muito grandes. Então vamos voltar aqui. Aqui ele dá uma especificação melhor sobre o blockquote e o quote. Aqui ele já fala sobre elementos de bloco e elementos de linha. Eu já vou falar sobre isso. Então, ó, eu espero que tenha sido um pouco assim, tenha sido claro o que eu fiz e a ideia de usar o blockquote. O blockquote você vai ver que ele serve geralmente, ele é usado geralmente para quando a gente quer destacar uma frase inteira. O quote geralmente é para destacar apenas uma pequena linha, nada mais do que um espaço, uma quantia menor, né? Seria, vamos dizer assim. É melhor a gente já falar sobre os elementos de linha e elementos de bloco, porque é um dos assuntos mais chatos agora. Não é difícil de entender, ó. Blocos e em linha.
são dois tipos de elementos que existem, os elementos de blocos e os elementos de linha. E os elementos vazios, que eu vou ver um pouco mais à frente. Mas primeiro são os principais, são os elementos de bloco e os elementos de linha. Como é que funciona? É simples, mas a gente tem que ir com calma, né? Para entender direito. Os elementos de bloco são aqueles que fazem uma quebra de linha. E os em linha são aqueles que ficam apenas numa linha. Como assim? Qual é a lógica? Assim, vamos pegar o arquivo em HTML. Olha o H1. Aqui está o H1. O H1, ele está aqui e tudo que eu for escrevendo vai indo até o final da página. Agora, se eu começar um P, ele vai sair daqui e vai vir para cá. Então, o que o P fez? O P quebrou uma linha. Ou seja, o H1 estava seguindo aqui, ó. Seguindo. Agora, como eu coloquei o P foi direto para cá. Então, ele quebrou a linha. Se caso dentro do H1 eu fosse escrevendo, e eu colocasse o tag N, que a gente viu, o que ia acontecer? Eu ia poder continuar escrevendo aqui. Não ia ter uma quebra de linha. Tudo bem? Essa é a lógica. Vamos ver mais detalhadamente no arquivo que a gente fez. Rapidinho, lá no capítulo 1, vou abrir em bloco de notas e vou abrir no browser. Opa. Acho que está na aula 2. Desculpa aí, acho que está na aula 2. Isso, está aqui na aula 2, desculpa. Desculpa a demora. Abrindo aqui. E abrindo aqui. Observe o seguinte. Olha o tag M, tá vendo? O tag M tá aqui. E no HTML, no browser, ele tá aqui, ó. Dance. Certo? Eu coloquei o tag M e ele não quebrou linha, ou seja, ele não foi para a linha de baixo. Observe que eu coloquei dance usando o tag M, e após isso eu continuei na mesma linha. Ou seja, ele não fez uma quebra de linha. Agora, quando eu uso o H1, quando eu estou com um elemento aqui em cima, e eu começo a usar o elemento P, o elemento que estava aqui em cima, ele vai ser quebrado e vai descer para aqui. Para a próxima linha. Ou seja, se eu estou escrevendo aqui usando um elemento qualquer, a partir do momento que eu for escrever usando um outro elemento, um outro tag P, ele vai fazer uma quebra de linha. Se aqui fosse P ao invés de H1 e eu começasse um novo P, ele ia fazer uma quebra de linha do mesmo jeito. Então P é um elemento de bloco, porque ele faz uma quebra de linha. O elemento M, ele não é um elemento de bloco, ele é um elemento inline, na linha. Essa é a lógica. Tá bom? Espero que tenha dado para entender. Bom, basicamente era isso. Agora eu queria mostrar uma outra coisinha, aproveitando isso daqui. Eu só preciso achar, eu não sei se eu vou achar agora. Deveria ter deixado anotado.
Deixa eu ver. Não, não tá aqui não. Ah, não, tá. É isso daqui mesmo que eu queria mostrar. Vai lá aqui em Directions, ainda na aula 2, e abre o dito cujo em browser e bloco de notas. E veja um detalhe. É aqui que eu queria mostrar o detalhe. Olha só, eu abri um elemento formado de P só para colocar o A, o tag A. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o A é um elemento inline. Se ele é um elemento inline, ou seja, de linha, ele precisa necessariamente estar dentro de um elemento de bloco. Então, os elementos de linha precisam estar dentro de um elemento de bloco. Foi por isso que eu abri o P somente para colocar o A. Tá bom? Era isso. Eu espero que tenha dado para entender. Não é muito difícil, mas também não é muito fácil entender isso, né? Mas tomara que tenha dado para entender. Agora, voltando para a página, para o capítulo 2, para o capítulo 3, desculpa, que é onde a gente está. Aí vai a explicação do que eu fiz. Olha só. Observe aqui. O que eu fiz? O P estava... o blockquote estava dentro de um elemento P. Então foi por isso que eu tive que quebrar, fazer essa quebra. Porque como o blockquote é um elemento de bloco, então ele não podia estar dentro de um outro elemento de bloco. Foi por isso que eu fiz um outro P aqui. Era antes um P só, que dentro tinha o blockquote, então eu tive que tirar. Eu tive que fazer um elemento P aqui, um elemento formado de P aqui embaixo, um blockquote e um outro elemento de P aqui. Essa é a lógica. Se caso eu fizesse, ao invés de colocar blockquote, eu colocasse quote, não haveria necessidade de fazer o que eu fiz. Tá bom? Então, eu bastaria fazer dessa maneira. Ó. Vamos fazer um exemplo aqui rápido. Eu ia tirar isso daqui. Aqui, ó. Eu poderia colocar quote. Desculpa, que só, né? É que de quote, mas não precisa escrever quote. E aqui eu já ia fechar com o que. As linhas que você pula aqui, ó, se eu pular uma linha, se eu pular... Ele não vai... O browser ele não vai ver diferença nisso, tá bom? Isso daqui é puramente design. Agora o que acontece? Eu juntei, tá vendo? Eu juntei esse P com esse P final, formando um elemento só, que dentro tem o elemento Q. Por que eu pude fazer isso? Porque o Q é um elemento inline, então ele não precisa ficar separado, formar um bloco só dele. Tudo bem? Então vamos voltar para como estava. Aqui estava um blockquote. E aqui um outro blockquote. Quer dizer, o tag de fechamento do blockquote, né? Tudo bem. Então, era isso, tá bom? E aqui, essa frase aqui de baixo, ela já não vai mais poder ficar aqui. Eu vou ter que criar um elemento específico. Fazer tudo o que eu tinha feito antes, tá bom? Era só para mostrar. Eu não vou salvar aqui para voltar a ficar como estava antes. Não salvar. Tá vendo?
Tem que ficar assim, então. O blocout, ele é um elemento de bloco, então ele vai ficar separado do elemento P, desse jeito, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Esse daqui era um dos assuntos principais do conteúdo de hoje. Então vamos seguir aqui. Aqui tem uma discussão entre elementos inline e bloco. Bobinho, né? Só para entender. E aqui está o BR. Tudo bem? Agora eu vou falar sobre o BR. O BR, ele é diferente. Porque se a gente for parar para pensar, o BR ele não tem um tag de abertura e um tag de fechamento. Ele só tem um tag que forma... Ele não tem um conteúdo para formar um elemento. Ele não é o único tag que é dessa forma. Tem outro, só que ele é o mais conhecido, né? Esse tag não é chamado nem de tag de linha e nem de tag de bloco. Ele é chamado de tag vazio. Tá bom? Nomenclatura aí é importante para entender. Agora a gente vai maquiar a nossa página colocando o BR. A gente vai vir aqui, tá bom? E tudo que tem vírgula a gente vai separar. Aqui, ó, se caso eu quisesse fazer assim, ó, BR, aí depois venho pra cá e coloco BR, o browser ia ler porque tá certo, né? Agora, a gente geralmente dá um espaço aqui e vai separando assim visualmente pra gente não ficar perdido no que a gente está fazendo, tá bom? Então a gente separa primeiro visualmente, ó, o que tem vírgula eu desço, tem vírgula eu desço, fazer direitinho do jeito que ele fez. Deixa eu ver aqui. Fecha. Aqui. Mais um. Tá bom? Bom, se caso eu salvasse, por exemplo, dessa forma, apagando os BRs, ele não ia mudar nada, claro, né? O que muda, o que faz a quebra de linha é eu colocando o BR. Caso eu salvar o arquivo dessa forma, ele não vai ficar com as linhas que eu pulei. Aqui eu deixei ele visualmente bom para mim entender o que eu vou fazer. Entendeu? Então eu espero que tenha entendido. Beleza. Então eu tenho que colocar BR em tudo. Para ir quebrando linha, BR. BR. Ó, vamos entender aqui o seguinte. O elemento blocout, dentro dele tem os elementos vazios, que é o BR. Isso pode? Pode, porque pode tanto elemento vazio quanto elemento de linha. Tá bom? Esse elemento aqui, ele é feito somente para quebrar a linha. Break line, né? Quebrar a linha, tá bom? Só isso. A aula vai ficar bem estendida hoje, porque eu ainda tenho que falar sobre lista. Então vai ficar um pouco maçante. Salvando, a gente vai salvar aqui. Na verdade, aqui não precisa nem ter uma quebra de linha, né? Porque essa aqui é a última linha. Agora a gente vai abrir aqui. Enquanto abre, eu vou procurando a página assim pra gente partir. Aqui ele está dando a explicação que não é desse jeito. Aí ele vai falar sobre elemento vazio. Tá bom? E aqui começa as listas. Bem facinho, bem tranquilo. Aqui já abriu o site. Aqui, ó, tá vendo? Já tá todo certinho ele.
Se eu tivesse só colocado BR, ele ia ficar quebrado aqui, ó, bem aonde está, onde começa o Y, do Y só, tá bom? Mas como eu coloquei Blockout, ele deu um espaço bem aqui para destacar. Isso é bem interessante porque a gente consegue mexer um pouco no visual do site sem antes de começar a mexer com o CSS. Tá bom? Agora vamos voltar lá para o site e procurar essa parte aqui, Walla Walla. Aqui em cima. Walla Walla, WA, Magic City, ID. Tudo isso daqui a gente vai colocar como lista. Só que tipo de lista? Lista ordenada. Numerada. A gente vai ter que colocar o número 1, número 2, número 3? Não, a gente vai usar uma lista ordenada que automaticamente vai fazer isso pra gente. Tá bom? Então vamos começar o exercíciozinho. Vamos aqui abrir. Opa, errei. Feio. Vamos abrir aqui. Primeiro vamos separar visualmente a nossa lista, como ele quer. Vamos ver aqui, ele quer dessa forma, tá vendo? Dessa forma. Aqui eu abri o Firefox, por engano. Ele quer dessa forma. Tá bom, vamos fazer como ele quer. Aqui a gente primeiro separa visualmente, como eu mostrei. Essa é a parte chata do trabalho. A gente separa. Vai seguindo aqui como eu estou fazendo para não ficar diferente, né? Vamos pular uma linha, porque como eu disse, essas linhas que a gente pula aqui dentro do bloco de notas não interfere, é apenas visual. Empurrar mais para dentro, como eu estou fazendo dessa forma, é tudo visual, só para a gente conseguir visualizar melhor a nossa lista, apenas isso, tá bom? Então, o que temos aqui? O elemento todo tá até aqui, ó, o P aqui, não se esquece do tag de fechamento aqui. Então, aqui tá a minha lista, beleza? Agora a gente vai colocar as nossas regrinhas, que é escrever li de lista, list item, item de lista, né? Vamos apagar essas vírgulas aqui do fundo, porque não tem vírgulas, né? Quando a gente está fazendo lista dessa forma. O tag de fechamento. Deixa eu dar um Ctrl C aqui para ir mais rápido. Não tem ponto final. Aqui deixa eu dar um Ctrl D. Pronto, tá aqui minha lista. Agora, ela vai ser uma lista ordenada ou uma lista não ordenada? Uma lista ordenada, a gente vai escrever dessa forma. Ordenada, lista ordenada. E a gente fecha aqui. Tudo bem? Só que há um erro aqui, né? O tag OL, ele é um tag de bloco. E ele está dentro de um outro tag de bloco. Ou seja, o que a gente vai ter que fazer?
apagar esse P e colocá-lo aqui em cima. Só isso. Tá bom? E olha só, a gente não colocou nenhum número. Então vamos salvar aqui. Vamos abrir. O que que tem? Números. Porque a gente já colocou que é uma lista ordenada. Então ele já vai nos dar os números. Que bonito, que beleza, né? Fácil, fácil, fácil. Ou seja, como a gente colocou o tag ordered list, lista ordenada, ele já vem numerado pra gente. A gente não precisou colocar nenhum número. Tá bom? Bem simples, né? Vamos descer um pouco mais. Aqui, ó, o nesting. Nesting seria mais ou menos o abrigo, né? Abrigando. É porque aqui a gente tem que entender uma lógica. A lógica do HTML. E é essa a questão que eu vou abordar agora com você. Muito simples, mas é a partir dela que a gente tem uma compreensão melhor sobre o HTML. É intuitivo, né? E você já deve até pensar nisso, né? Mas sempre vale entender a lógica. Olha só, o HTML, o tag HTML, ele dentro dele tá tudo isso. Tudo. Certo? Tudo bem. Só que o que tá dentro do head é apenas o título. É apenas o tag title. Então, o título tá dentro do head, que por sua vez está dentro do HTML. Então a gente vai ter que ir entendendo a lógica de um tá dentro do outro, um tá dentro do outro. Por exemplo aqui, o tag lista está dentro do tag order list, que por sua vez está dentro do tag body, que por sua vez está dentro do tag HTML. A gente não pode se confundir com essas coisas, entendeu? Tem que a gente ver e já entender. Outro exemplo, o tag imagem está dentro do tag H2. Desculpa, o tag imagem ele está solto aqui. O tag imagem está solto, que por sua vez está dentro do body, que por sua vez está dentro do HTML. Esse tag imagem está solto aqui. O tag imagem aqui está solto e aí ele é um elemento inline, né? Mas na verdade ele tem uns certos diferenciais que na verdade ele não é exatamente um tag inline. Por isso que você pode até estar se perguntando, por que ele está solto aqui? Mas se você for reparar bem, ele na verdade é um tag vazio. Um tag vazio, porque olha só, ele começa aqui, só que cadê o tag de abertura é esse? Só que na verdade o tag de abertura é isso tudo. Ou seja, cadê o tag de fechamento? Não tem, então ele pode ficar aqui. Tá bom? Ele não é um tag inline. Foi só um detalhe que acabei vendo e falando pra você, porque às vezes eu esqueço de alguns detalhes, né? A gente só se lembra na hora de fazer mesmo. Mas eu espero que você tenha entendido essa lógica de abrigo. Um abriga ao outro, que abriga, que vai abrigando. E você não pode esquecer disso daqui, ó. Isso daqui é fundamental. Olha só, olha a frase. Aqui ele enfatizou aqui e terminou a enfatização antes de fechar o P. Porque dentro do P está a enfatização. Então eu tenho que abrir e fechar antes de fechar o P. Aqui ele coloca um exemplo errado, tá vendo? Aqui é o exemplo errado. Ele abre o N, fecha o P para depois fechar o N. Aí tá tudo errado, tá bom? Era essa a lógica que eu queria mostrar para você.
Aqui, ó, aqui em cima ele vai fazer, ele tem um exercício que pede para você fazer fazer aqui online lista desordenada, né? Só que a lista desordenada eu nem vou falar muito, porque é só você colocar o U de unordered list, que é lista não ordenada, e continuar fazendo a lista. É só isso. Então, como o vídeo já está bem prolongado, de 40 minutos, nossa, isso daí você já deve até saber, então nem vou abordar muito, nem vou abordar mais isso daqui. Por fim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui ele te dá uma sopa de elementos, né? Ele te fala um pouco mais sobre alguns elementos, tal. Nada muito específico, não. Bom, a aula acaba aqui, né? Ele te dá um exercício para você colocar o cell phone, iPod digital e essas coisas numa lista não ordenada. Eu nem peço para você fazer isso porque é bem basicão, sabe? Tudo que eu te expliquei aqui já deve até te ajudar. Bom, o suficiente, né? Então, bom, a gente vai terminando por aqui porque já está bem longo e eu acho que eu já consegui passar tudo que eu quis passar. Tá bom? Falou!